Olá, aqui é Paulo César. Eu quero lhe dar muito boas-vindas ao Método Sedona Up. Esse curso, ele tem todo o potencial para mudar sua vida em todos os aspectos, e em todos os aspectos mesmos. Ele pode e deve se tornar uma nova forma de viver, de encarar a vida, de interagir com você e com o mundo. E você vai ver isso durante o curso. Mas nesse primeiro vídeo eu quero que você tenha uma ideia muito clara do que é o método Sedona Up. O método Sedona foi criado há 65 anos atrás, em 1952. E eu quero que você entenda como foi esse processo, para que você entenda exatamente o que é o método Sedona. Em 1952, um homem chamado Lester Levinson, ele era um físico, engenheiro e um homem muito bem sucedido. Ele tinha personalidade tipo A. Ele era dessas pessoas que agiam, que tomavam atitudes. Ele não era muito de procrastinar. Ele tinha uma ideia e ele colocava ela em ação. Mas aos 42 anos de idade, Lester teve o segundo acidente coronário. E, naquela época, os médicos não tinham muito o que fazer. Não havia ainda ponte de safena, não havia transplante de coração, não havia nada disso. Então, mandaram ele para casa para morrer. E a casa dele era uma cobertura em Manhattan. Então, ele foi para a cobertura dele em Manhattan e o médico disse, olha, pegue um sapato que você não precise amarrar, porque o esforço de amarrar o sapato pode ser demais para você. E realmente ele estava naquela situação de poucas semanas. Ele foi para casa para esperar a morte. E no início, Lester Levinson começou a pensar em morrer, em cometer suicídio, em tomar as rédeas nas próprias mãos. Mas ele começou a refletir sobre a vida dele. Ele começou a aproveitar aquele pouco tempo que ele ainda tinha de vida para tentar analisar, para tentar encontrar as respostas que ele não encontrou durante toda a vida dele. E ali, na cobertura dele, sozinho, sentado no sofá, ele começou a pesquisar dentro dele. Ele começou a pesquisar, ele começou a pensar, Lester, você é burro, porque de todos os livros que você leu, de todos os livros de filosofia, de engenharia, de ciência, de tudo que você leu, se as respostas estivessem ali, você não estaria nessa situação. E ele começou a buscar dentro dele. E uma das primeiras perguntas que ele quis responder foi: o que é felicidade? E até aquele momento ele achava que felicidade era quando ele era amado, quando as pessoas amavam ele. E ele era amado pela família, ele tinha muitos amigos que amavam ele, ele tinha duas mulheres que todas duas, uma delas já tinha pedido ele em casamento, a outra estava só esperando que ele pedisse ela em casamento. Então ele era um homem muito amado, muito querido, muito desejado, e nada disso trazia felicidade para ele. E ele começou a pesquisar, ele começou a repassar a vida dele, ele começou a perceber que os momentos em que ele era feliz eram os momentos que ele estava amando e não sendo amado. Então Lester começou a repassar cada passo da vida dele, cada situação, cada relacionamento que ele havia tido. E ele começou a soltar qualquer sensação, qualquer sentimento negativo que ele tinha em relação a qualquer pessoa. Afinal de contas, ele estava ali só esperando a hora da morte. Então ele começou a soltar e soltar, e para cada situação que ele vivenciava, que ele relembrava, que ele revivificava, ele mandava amor. Até para as pessoas que tinham feito mal a ele. Até para as pessoas que tinham traído ele, as pessoas que tinham enganado ele. Ele começou a mandar amor
para essas pessoas, para desejar o bem dessas pessoas e soltar, 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 soltar. E Lester fez isso durante 3 meses. E no final do primeiro mês, ele estava sentindo uma felicidade absurda. E para você ter uma ideia, ao final da terceira semana, essa felicidade estava começando a se tornar incômoda. E ele não procurou se curar, ele não teve intenção de se curar, mas o coração dele simplesmente se curou. E ao final da terceira semana ele estava caminhando pelo Central Park em Nova York para liberar um pouco daquela energia de felicidade que estava se tornando incômodo para ele. E ele começou a soltar outra coisa. Ele descobriu que tudo na vida dele ele queria controlar. Ele queria controlar tudo, ele queria mudar. Até os finais dos filmes que ele assistia. Talvez você se identifique um pouco com isso. E ele começou a soltar essa necessidade, essa vontade de controlar os outros, controlar as coisas, controlar as situações e soltar, soltar, soltar mais. Até que no final, já no terceiro mês, ele começou a perceber que ainda tinha um resquício, ainda tinha algo preso dentro dele. E ele descobriu que isso era a identidade dele. Ele ainda estava preso àquela identidade de Lester. E ele, de repente, ele resolveu soltar isso. E foi quando ele se libertou. É o que muitas vezes nós chamamos de iluminação, despertar. E ele se tornou totalmente desperto. E assim ele viveu mais 42 anos sem nunca mais ir ao médico, sem nunca mais precisar de um médico. E foi assim que ele viveu, e foi aí que surgiu o método Sedona. Então quero que você entenda isso. O método Sedona, ele nasceu da autolibertação de um homem, de Lester Levinson, do despertar de um homem. E essa é a possibilidade que o método Sedona tem para você. E Lester, como ele era engenheiro, ele queria provar as coisas, ele queria mostrar as coisas, ele queria compartilhar isso com as pessoas. Então, ele queria mostrar, ele tinha muitos amigos que estavam envolvidos com religião e tinha um grupo de pastores evangélicos que adoravam a presença dele, porque quando ele estava presente, aquela paz se espalhava pelo ambiente. E depois ele começou a pesquisar Nisargadatta. E foi em Nisargadatta que ele encontrou muitas das coisas que ele próprio tinha vivenciado, que ele próprio tinha experimentado. Mas no final ele abandonou tudo isso e ele continuou cristão, continuou no cristianismo, mas totalmente liberto de qualquer coisa. E ele não estava ligado a nenhuma religião. Tanto que o método Sedona, ele é um método de você soltar, ele se encaixa perfeitamente em qualquer religião ou na falta de religião. Porque na realidade você está simplesmente soltando todas as sensações, todas as emoções, tudo que está preso dentro de você. E o que você encontra lá embaixo, quando você começa a soltar, 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 é paz. Agora, Lester ele dizia uma coisa, ele dizia assim, que nós não soltamos para nos sentir bem. Nós nos sentimos bem para soltar mais. Então, quando você acha que eu já me livrei dessa sensação negativa, então, aquela sensação positiva que sobrou, você pode soltar ela também. Porque o que Lester descobriu e o que você vai descobrir também na prática, é que tudo que você segura, tudo que você se apega, aquilo foge de você. E quando você solta, o que surge é uma emoção mais refinada, superior.
O objetivo final do método Sedona, embora possa não ser o seu, é uma coisa que Lester chamava de rootless. E rootless pode ser traduzido como não está nem aí, né? Isso de uma forma positiva, porque você chega nesse momento, nessa sensação de imperturbabilidade, onde você pode ter tudo, ou você pode ter nada. E poder significa realmente poder, significa que basta que você queira, que você sabe exatamente, você tem todos os recursos, todas as ferramentas, todo o conhecimento, tudo que é necessário, já, agora, nesse momento, para ter, ser ou fazer qualquer coisa que você queira. E Lester, ele, para provar isso, depois que ele atingiu essa libertação, sem nenhum tostão, ele conseguiu juntar no patrimônio dele 23 prédios de apartamentos em Nova York. E depois disso ele simplesmente doou esses prédios para os donos dos apartamentos, porque ele tinha essa confiança de que ele poderia simplesmente manifestar qualquer coisa que ele precisasse. E passou os 42 anos seguintes da vida dele, sem juntar dinheiro, sem juntar nada, simplesmente manifestando qualquer coisa que ele queria. E esse é o que eu queria que você soubesse. Essa é a possibilidade, esse é o que você pode ter com o método Sedona. Mas praticando o método Sedona, as pessoas costumam ter basicamente 3 benefícios. Elas conseguem ter liberdade financeira. E liberdade financeira significa ganhar mais dinheiro, ganhar dinheiro com facilidade, ganhar dinheiro sem estresse. Dinheiro deixa de ser um problema. A outra coisa que elas conseguem é ter relacionamentos melhores. Você consegue ter relacionamentos melhores pessoais, profissionais, em qualquer área. O nível dos seus relacionamentos melhora muito. E se você está em busca de um relacionamento, então é uma das coisas que você vai conseguir atrair com facilidade, simplesmente mudando isso que você tem dentro de você, soltando toda essa bagagem, todos esses medos, essas crenças limitantes que nós costumamos carregar. E a terceira coisa é saúde e bem-estar. As pessoas costumam ter mais saúde, costumam se sentir melhor, costumam estar bem. Então esses são os 3 principais benefícios. E nós vamos trabalhar um módulo em cada uma dessas coisas. Eu quero que você saiba que você não vai ter toda a abrangência do método Sedona, você não vai ter todo o conhecimento do método Sedona antes de você ter terminado, porque nós vamos trabalhando técnicas, formas de você usar o método Sedona em cada um desses aspectos, em cada uma dessas áreas. E o método Sedona Up, ele abrange o método Sedona, um outro método de Larry Crane chamado, que ele era discípulo de Lester também, que ele tem uma visão um pouco diferente da de Hale Dwoskin, que é do método Sedona, e também de Chris Payne, que ele tem também uma terceira visão. Esses homens, eles foram discípulos, foram alunos de Lester Levinson, e cada um deles, eles desenvolveram formas para facilitar isso que Lester fez. Você simplesmente eliminar toda essa resistência, toda essa bagagem, todas essas sensações, sentimentos, emoções que nos seguram para trás. Então, é isso que eu quero que você entenda, que o método Sedona, ele vai levar você até onde você quiser. E se você quiser essa libertação final, quiser chegar nesse ponto de
imperturbabilidade. Então, ele foi desenvolvido através do despertar de um homem, do despertar total da consciência de um homem, e esse homem se chama Lester Levinson. Mas é muito importante uma outra coisa, que você não acredite em nada do que eu vou lhe dizer aqui. Se você assistir esse curso e você achar que faz sentido o que eu estou dizendo, isso não vai lhe trazer benefício nenhum, nem a mim. Se você não acreditar, se você desacreditar, se você olhar e disser assim, não, mas isso não faz sentido, isso também não vai lhe trazer nenhum benefício, nem a mim. O que vai lhe trazer benefício é experimentar. Isso é uma coisa que Lester Levinson sempre dizia. Ponha à prova, coloque à prova, faça o método, coloque ele à prova. Se ele não funciona, então é lixo. Pare de pensar sobre aquilo. Mas se ele funciona, você vai começar a colher os benefícios. Que se você simplesmente acreditar, se você simplesmente passar o resto da sua vida dizendo que você conheceu um método que é maravilhoso, que funciona, mas que você não usa, então ele não vai ter benefício nenhum para você. Então, era isso que eu queria que você soubesse nesse primeiro vídeo. As possibilidades do método Sedona. O que ele pode trazer para você. E eu quero lhe pedir uma coisa. Eu quero pedir que você coloque aqui embaixo o que você espera ao final desse curso. O que você quer ao final desse curso. E se você não quiser colocar aqui embaixo, então coloque no e-mail e envie para mim, que isso vai ficar privativo, isso não vai ser levado a público. Se você me mandar um e-mail dizendo, está aqui os meus objetivos, isso aqui é o que eu desejo, e eu não gostaria de divulgar isso, então não tem problema. Mas coloque pelo menos um objetivo seu. Eu gostaria que você colocasse 3 objetivos na área financeira, 3 objetivos na área de relacionamentos e 3 objetivos na área de saúde e bem-estar. Ok? Agora, se não tiver 3 em cada um, ou se não tiver nenhum em um, não tem problema. Eu não quero que você busque, crie objetivos, invente problemas. Não. Eu quero que você coloque aquilo que você deseja. Ao final desse curso, se você atingisse esses objetivos, você estaria feliz, você estaria satisfeito. E outra coisa que eu vou pedir para você é que, a partir de amanhã, nós vamos começar a realmente utilizar essas técnicas. E eu queria que você pegasse um caderninho pequeno de preferência, para que você comece a notar os ganhos, comece a notar os benefícios que você está obtendo do método Sedona. Porque muitas vezes, quando nós soltamos, esses benefícios são tão rápidos, são tão, sabe, são tão... a coisa vai progredindo numa velocidade tão rápida que muitas vezes nós perdemos o contato com a realidade. Uma vez eu me lembro, minha mulher chegou para mim e disse assim, nossa vida não tem mudado, há 3 anos nossa vida, a gente está estagnado. E eu olhei para ela e disse, sério? Vamos ver como estava a nossa vida 3 anos atrás. 3 anos atrás nós estávamos morando assim, nós estávamos vivendo assim, nós estávamos sofrendo essa situação. Olhe como nós estamos hoje. E ela parou e ela percebeu essa mudança que houve. Uma das coisas que acontece muitas vezes quando você começa a usar o método Sedona é que os outros começam a perceber a mudança em você. Os outros começam a perceber o que está acontecendo na sua vida. Porque você vai simplesmente soltando. Então, coloque aqui embaixo o que você quer, aquilo que você verdadeiramente quer.
que no final desse curso, se você tivesse atingido esses objetivos, você estaria satisfeito. E pegue um caderninho para que você comece a anotar os ganhos, os benefícios, os ganhos que você vai adquirindo, que você vai observando na sua vida através do método Sedona. Isso é muito importante porque isso vai lhe dar ânimo, vai lhe dar gana para que você trabalhe mais, mais e mais. Então, faça isso e até amanhã.